Eu cumprimento a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o presbítero Raimundo Nonato, como todos sabem, né? Presbítero da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Atualmente morando aqui na cidade de Curitiba, né? Sou do Ministério Missão e o campo daqui de Curitiba pastoreado, presidenciado pelo reverendo pastor Wagner dos Santos Tadeu Gabi. Eu vim no dia 2 de dezembro do ano de 2014, ali da cidade de Tucuruí, município do estado do Pará. Igreja ali pastoreada pelo presidente pastor reverendo Oceio Nauá de Araújo. Hoje é dia 26 de junho, 26 do mês de junho, mês 6 desse ano abençoado 2020, né? O ano que Deus mudou as rotinas, mudou tudo, né, no planeta Terra. Mudou as rotinas espirituais do seu povo, né? A maneira do seu povo lhe adorar, buscar sua presença, né? Mudou também as rotinas e as normas, os costumes do povo, né? No sentido trabalhista, o povo que trabalha, né? No sentido escolar, no sentido de educação, em todas as maneiras, né? Maneira de se cumprimentar. Então, houve uma mudança muito grande, né? É Deus agindo, Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, soberano Deus, aquele que tem o controle e o comando na mão de todas as coisas. Então, meus amados irmãos, eu sempre, quase que todos os dias, eu vinha gravando as mensagens que Deus colocava no meu coração para falar. Eu estou vivo ainda até agora, fisicamente e espiritualmente, unicamente pela bondade de Deus, pela infinita graça e bondade de Deus. Eu digo que eu sou um milagre nas mãos do Senhor. O Senhor, Ele já me salvou da morte física já algumas vezes, né? Quase 20 vezes, mais ou menos. Acho que está com já umas 19 vezes, já quase 20 vezes que Deus me salvou de morte física. A primeira vez que Deus me salvou da morte física, eu ainda estava no útero da minha mãe. E ali eu morava, a minha mãe morava ali no município ali de Moaná, na Ilha do Marajó, né? Meus pais e eu, nós somos ribeirinho, né? Nós morávamos ali na beira do rio, ali como a gente fala, ali na Ilha do Marajó, ali, né? No interior do Pará, né? Ali no norte do Brasil, a gente fala ali nas cabeceiras do rio. Então nós morávamos lá, e ali nesse tempo, lá 1960 para trás, eu nasci no dia 22 de setembro do ano de 1960. Daí para trás, ali no interior, as mulheres eram assistidas por umas profissionais chamada parteira, né? Ali não tinha hospital, não tinha serviço de médico, enfermeira, essas coisas para assistir as mulheres que estavam para dar à luz aos seus filhos, né? Então, desde o pré-natal era assistido por uma profissional chamada parteira. E ali, então, a parteira, um dia ali, fazendo ali, podemos dizer, de pré-natal ali com a minha mãe, ela falou para minha mãe que eu estava muito debilitado, a criança no seu útero está muito fraco e provavelmente há uma possibilidade muito grande dela não nascer viva. A criança está muito fraca, muito debilitada. A minha mãe ali, procedendo, entre aspas, a religião católica, porque não era praticante, né? Mas se denominava católica, fez uma promessa então com o santo de nome São Raimundo Nonato, que se eu nascesse vivo, o meu nome ia ser Raimundo Nonato. Se fosse homem, se fosse menina, seria Raimunda Nonata. E eu sempre digo que Deus tomou a frente dela e disse assim: eu vou ouvir a tua oração e vou traçar um projeto desde o útero, né,
para esse teu filho e ele vai nascer vivo. Vai se chamar Raimundo Nonato mesmo, só que vai ser meu servo, meu instrumento, minha boca falando. Então ali foi o primeiro livramento de morte física que Deus me deu ali, né, no útero da minha mãe. Depois disso, ele me livrou várias vezes. Eu já vi a morte pessoalmente várias vezes já, né? Eu vi mesmo de perto ali mesmo, que só Deus ali, só Deus mesmo para me livrar daquela situação. Todas essas 19 para 20 vezes, eu vi a morte de perto. E vi ali que ali seria o último dia da minha vida física. Mas Deus havia traçado um plano. Eu sempre digo que aquela palavra que ele falou com o profeta, né? Que ainda tu estando em formação no útero da tua mãe, no ventre da tua mãe, eu te escolhi. Eu te conheci lá ainda em formação, te escolhi e entreguei as nações em tuas mãos e te constituí como profeta. Então eu me enquadro nesse texto aí, porque Deus me escolheu ali no ventre da minha mãe, e todas as vezes que o diabo quis tirar a minha vida, Deus entrou na frente e deixou que eu visse a morte bem de perto, mas não permitiu que eu morresse. Então eu entendi, quando aceitei Jesus no dia 7 de março de 1989, eu entendi que o propósito de Deus na minha vida era realmente eu ser uma boca dele falando, um portador da sua mensagem, né? Um pregador da sua palavra. E desde cedo eu comecei já a pregar a palavra, mas no sentido de pregar o evangelho de Jesus Cristo. Falar do amor e da misericórdia de Jesus Cristo. E com 2 anos que eu estava servindo a Deus como crente, ainda novinho na fé, um novo convertido, Deus já me chamou e me colocou para ser dirigente de congregação, né? Pastor de igreja de bairro. Mas antes disso, quando eu estava com 7 dias de crente, ele me usou para pregar uma mensagem que durou 45 minutos, baseado naquele texto que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Mas com 12 horas de crente, Deus me usou para colocar a mão sobre uma criança morta e Deus a ressuscitou. Então, daí o que eu sei fazer é falar do amor de Jesus para as pessoas que ainda não conhecem Jesus, falar do evangelho que o apóstolo Paulo disse que é poder de Deus para a salvação daquele que crê, falar da salvação, anunciar Jesus como o único Salvador e Senhor das almas perdidas. E também Deus me constituiu como pastor do seu rebanho, e então me capacitou, né? O Espírito dele veio sobre mim, ele me capacitou e me ungiu para doutrinar, ou seja, ensinar o seu rebanho no caminho correto que o povo de Deus deve andar. Então o que eu sei fazer é pregar o evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todas as almas perdidas, para que todos aqueles que crêem no evangelho sejam salvos, e ensinar, doutrinar o povo de Deus, exortar o povo de Deus a andar de forma correta, abandonar o pecado, viver uma vida santa diante de Deus, para que esse povo esteja pronto, preparado para ouvir o ressoar da última trombeta e ir para o céu. Eu conheço muita gente, muitos pastores da própria Assembleia, muitos pregadores, que eles foram chamados, no caso, para pregar prosperidade, para pregar a cura divina, para pregar conserto na vida conjugal, na vida sentimental, na vida financeira, libertação, essas coisas, sabe? E então eu admiro muito, né? Eu acho que Deus ele chama cada um para uma coisa. A própria Bíblia diz que ele chamou uns para profeta, outros para evangelista, outros para pastores, outros para doutores e mestres. Então ele usa cada um, né? A Bíblia diz que ele distribuiu os dons aos homens. Então o próprio Jesus disse, o Espírito do Senhor veio sobre mim e me ungiu, né? Para pregar boas novas aos cativos, pôr em liberdade os que estão aprisionados, para dar vista aos cegos, fazer coxo e paralítico andar,
Então é como eu disse e explico. Não adianta eu já tentei pregar assim sobre prosperidade, dizendo assim, Deus vai te curar, Deus vai te libertar, Deus vai te abençoar financeiramente, né? Deus está falando comigo, você que está aí me ouvindo, né? Deus vai te abençoar, Deus vai te abençoar o teu casamento, vai restaurar, ou Deus vai te dar uma esposa, um esposo, Deus vai te dar casa para morar, meu irmão, Deus é contigo, né? Não fica tranquilo, na paz, que Deus é contigo, Deus está vendo a tua situação, o teu clamor, e Ele vai te abençoar, né? Fica na paz. Eu já quis fazer isso aí, mas não consegui. E Deus mesmo me falou, meu filho, eu te chamei para pregar o meu evangelho. A salvação que eu tenho para os que ainda não têm essa salvação e ensinar o meu povo a andar no caminho reto com direção ao céu, certo? Tem muita gente que eu chamei para outro sentido. Não tem na medicina, não tem todos os profissionais de saúde, os médicos, eles agem numa mesma área? Não, né? Uns são ginecologistas, outros são pediatras, outros são dermatologistas, outros são clínico geral. Pois é, então Deus falou comigo, meu filho, eu te convidei, eu te chamei, te escolhi lá do ventre da minha mãe, da tua mãe, simplesmente para pregar o meu evangelho. Então fala da minha salvação, ensina o meu povo a andar no caminho do céu de maneira correta, tá certo? Que para isso que eu te chamei. Deixa que as outras coisas, já tem muitos pregando, fazendo isso. Só, irmãos, que aí você sabe como é que é, né? Todos os que seguem esse segmento aí, por exemplo, a Camila Barro, outras que eu conheço por aí, que são pregadores do Evangelho e doutrinam e ensinam o povo, eles não são muito bem aceitos, sabe? Você vê que não tem muita gente curtindo as lives, não tem muita gente comentando, não tem muita gente dando um joinha. É difícil, né? Pra você ter uma ideia, eu fiz um canal no YouTube e eu teria que ter 5.000 inscritos para fazer vídeo ao vivo. E até agora, sabe quantos eu tenho? 5. Apenas 5. E olha que só a maioria desses 5 dá para minha própria família, né? E então o povo não gosta muito de ouvir esse negócio aí, né? De evangelho, de exortação, e como deve andar no caminho do céu. Não, o povo não gosta. O povo gosta de ouvir, né? Quando o pregador já começa falando em mistério, dizendo assim que você vai ser abençoado, né? Sem nem saber como é que está a vida da pessoa, e diz que Deus vai abençoar, que Deus vai fazer isso, que Deus vai acontecer. A salvação é um pacote, é como se fosse uma grande caixa com um monte de caixas pequenas dentro. Tem tudo isso, né? Mas o que é que a Bíblia diz? Ela diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E ela também diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é gozo, paz e alegria no Espírito Santo. E ela diz que se eu buscar em primeiro lugar a salvação da minha alma, agora eu já sou salvo, já sou um crente. O que eu tenho que buscar agora? Eu tenho que buscar uma vida de santidade. Eu tenho que me separar do pecado, me aproximar de Deus, eu tenho que viver uma vida regenerada, eu tenho que manter um coração puro e as mãos limpas, porque o salmista diz assim, quem vai morar no santo lugar, no santuário de Deus? Os que têm a mão limpa e o coração puro. Então eu tenho que buscar viver uma vida correta assim, né, para que eu possa ouvir o ressoar da última trombeta. E a Bíblia diz que se eu buscar em primeiro lugar isso, a salvação da minha alma, viver uma vida de santidade, todas as outras coisas me serão acrescentadas. Porque a Bíblia diz que se eu não ter uma vida santa, eu não vou nem ver o reino do céu. Então todas as outras coisas nos serão acrescentadas. E a Bíblia diz que Deus é um Pai bom e Ele vai dar tudo aquilo que for bom para mim, que não for me trazer perigo, que não for me trazer risco para a minha vida, nem física e nem espiritual. Porque nós que somos maus, se o nosso filho pedir algo para nós, por exemplo, uma faca amolada, uma arma de fogo, nós vamos dar para ele? Não vamos dar, porque vai machucar ele fisicamente. Se ele estender a mão para pegar um veneno, uma água sanitária, um veneno chumbinho para rato, a gente vai deixar ele fazer isso? Não, porque a gente sabe que aquilo vai prejudicar a saúde dele.
E ele não sabe, mas nós sabemos. Então, nós somos uma criança espiritual diante de Deus. Às vezes a gente quer uma coisa, mas a gente não sabe. Como um pequenino de Deus, como uma criança espiritual de Deus, a gente não sabe se aquilo vai nos prejudicar, mas Deus sabe. Por isso, às vezes, ele não nos dá. Eu aprendi com um irmão batista, da igreja batista. Ele disse para mim: irmão, Deus tem 3 respostas para nossas orações. Para quando nós pedimos algo a Ele, Ele tem 3 respostas só. Ele tem o sim, Ele tem o não e Ele tem o espera. Ele não tem a resposta não sei, talvez, quem sabe. Não, Ele só tem o sim, o não e o espera. Então, ou Ele diz sim e responde a bênção vem logo, de imediato, ou Ele diz espera, então com o tempo, no tempo dele, no tempo de Deus Ele vai nos dar, ou Ele diz não e nós não recebemos nada, né? Então, Deus tem esse tipo de coisa. Então, por isso, nós temos que ter paciência, esperar no Senhor, que no tempo dele, Ele vai nos entregar a bênção, nos entregar a vitória, né, irmão? Mas a Bíblia diz para nós não juntar tesouro aqui na terra, porque aqui tem o ladrão que rouba, o ferrugem que rói e a traça que corrói. Mas para nós juntar tesouro lá em cima no céu. Então, como eu digo assim, não sou contra quem prega sobre prosperidade, sobre cura divina, sobre riquezas espirituais, sobre casamento, tudo, e ora por isso, isso é maravilhoso. Mas isso é as outras coisas. E o que é que a Bíblia diz? Que se nós buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, essas coisas são acrescentadas, quer dizer, que vem de maneira fácil. Então, meu irmão, você que é um pregador de bênçãos materiais, de prosperidade, de cura divina, de libertação, de bênçãos conjugais, continue pregando. Foi para isso que Deus te chamou. E eu fui chamado para pregar o Evangelho, para a salvação das almas e pregar a santidade para o povo que já é crente, que já aceitou Jesus. Mas, aí, como sempre, todas essas horas a gente passa pregando aí, já pregamos várias mensagens, e a gente vê que o povo não aceita muito, né? O povo, a própria Bíblia disse, o apóstolo Paulo falou, que ia chegar dias em que a pregação do Evangelho, a doutrina, o culto, o ensino da palavra, ia fazer comichões nos ouvidos das pessoas e eles não iam aceitar. E eles iam se autodenominar doutores, conhecedores e mestres da palavra, e eu não ia aceitar a sã doutrina, né? Então, eu prego quando Deus me manda pregar, eu falo, Deus me manda falar, eu falo. Mas aí, hoje eu amanheci assim pensando e senti de Deus no meu coração de dar uma parada, né, irmão, nas minhas mensagens, deixar o povo refletir, tá tudo lá no meu Facebook, né? Raimundo Nonato, você pode ir lá e ver, você pode ver também, rever as minhas lives que eu fiz aí, e eu vou me recolher um pouco, ficar tranquilo aí, né? E ficar ouvindo aí, né? Vou ficar orando, buscando a presença de Deus. O dia que Deus novamente colocar no meu coração para voltar e pregar o Evangelho para a salvação das almas perdidas e ensinar o seu povo que já está no caminho a viver uma vida santa, separada do pecado e mais próxima dele para estar pronta para o arrebatamento, eu volto novamente a fazer isso. Eu quero agradecer a todos vocês. São poucos, mas vocês que são fiéis, né? Estou vendo aqui a Sara Chance Barroso, né? Que sempre está aí ouvindo as minhas lives, aí, as minhas mensagens. Eu vejo que você gosta muito de ouvir, né? O seu irmão, o seu amigo, o presbítero Raimundo Nonato pregar a palavra. Então, continue aí orando por mim aí. E logo que Deus novamente me autorizar, eu volto a pregar. Mas fique tranquila, o que eu sei pregar é isso mesmo. Que Deus abençoe a todos esses irmãos fiéis que sempre estão aí ouvindo a palavra de Deus. Que Deus abençoe vocês poderosamente. Um abraço, a paz do Senhor Jesus Cristo. Presbítero Raimundo Nonato é o irmão e amigo de vocês, porta-voz de Deus.